Oi, hoje o vídeo vai ser diferente de novo porque eu tô seguindo nessa minha jornada de convencer o maior número possível de pessoas a ler essa que é uma das minhas sagas literárias favoritas, que é O Arco da Foice, do Neil Shusterman. Então eu vou falar sobre isso e tal. Quer dizer, eu gosto do livro, mas é meio mais ou menos, é meio idiota na verdade, então você lê se você quiser, tá ligado? Eu não mando em ti, então talvez você nem devesse ler, ou ler, sei lá, faz o que você quiser. Enfim, essa história ela se passa em um mundo futurista em que a humanidade já superou coisas como a fome, pobreza, guerras, injustiça social e um monte dessas outras coisas chatas. Tudo isso graças a Nimbo Cúmulo. Ela é uma inteligência artificial que certo dia ganhou consciência de si e ela tem a missão de ajudar os humanos a prosperar e tudo mais. Então, sim, essa não é a sua típica história de ficção científica em que a inteligência artificial quer subjugar os humanos ou quer atingir um objetivo maior e os humanos estão simplesmente lá. Não. A Nimbo Cúmulo ela realmente quer o melhor para a humanidade e ela é perfeita nisso e ninguém duvida disso. Pode até ter pessoas que não gostam tanto dela, mas ela é perfeita e todo mundo sabe disso. Mas então, eu mencionei que esse mundo é perfeito e não tem doenças e blá blá blá. Inclusive as pessoas elas nem morrem. Elas até morrem, mas elas podem facilmente serem revividas. Tipo, se a pessoa morre por qualquer motivo, ela vai ser simplesmente enviada para o centro de revivificação mais próximo e dali uns 2 ou 3 dias ela já vai estar ok. Então morrer é uma inconveniência simplesmente. Algumas pessoas até fazem isso por diversão, porque você morre, você vai para um centro de revivificação. Aí parece que eles até te dão um sorvete de graça na primeira vez que você é revivido. Não, alguns centros de revivificação eles sempre dão um sorvete, mas aí parece que na primeira vez que você é revivido, que é de graça, uma coisa assim. Enfim, morrer não tem problema, normal, acontece. Algumas pessoas fazem por diversão. Mas é claro que depois de um certo tempo, essa coisa de as pessoas nunca morrerem pode virar um problema. E, assim, a Nimbo Cúmulo, ela é perfeita, ela consegue organizar a moradia das pessoas de modo que todo mundo tenha onde morar e que o mundo não fique muito cheio, além de preservar o meio ambiente. Mas ainda assim, por mais que ela seja perfeita nessa parada de planejamento urbano, sei lá, uma hora a gente ia ter um problema de muita população e pouco espaço disponível. Aí, esse é o problema de as pessoas não morrerem. Então, teoricamente, as pessoas precisariam morrer, porque vive nascendo pessoas novas, já que as pessoas gostam de ter filho e tal. Mas então, a Nimbo Cúmulo, ela não quis tomar para si a responsabilidade de decidir quem vive e quem morre. Ela resolveu deixar com que os humanos decidissem como que eles iam lidar com isso. E como eles lidam com isso? De um jeito idiota. Porque os humanos, eles acabam criando um grupo, uma organização que é chamada de A Ceifa. Aí dentro dela tem os ceifadores, que eles são encarregados de matar as pessoas para manter o controle populacional. Então, eles matam as pessoas, tudo isso dentro da lei, por assim dizer, porque eles não sofrem punição da Nimbo Cúmulo. Na verdade, eles têm até uma cota de pessoas que eles têm que matar, que no caso eles chamam de ceifar, que é a única morte nesse mundo que é definitiva. Enfim, eles têm que ceifar as pessoas e tá tudo bem, porque esse é o trabalho deles. Quer dizer, tá tudo bem entre aspas, né, mas eu já vou falar mais sobre isso. Aí tá, a gente vai acompanhar a Citra e o Rowan, os nossos 2 protagonistas. Eles eram adolescentes normais que... peraí.
Tá, eles eram dois adolescentes normais que certo dias foram recrutados pelo ceifador Faraday para eles serem os mais novos aprendizes de ceifadores. E é isso aí, eles viram aprendizes de ceifadores, eles passam a conhecer tudo sobre a ceifa internamente e eles percebem que esses caras eles não são tão benevolentes quanto eles davam a entender. Porque assim, a ceifa ela acaba sendo bem parecida com a política do mundo que a gente conhece hoje em dia. O livro traça vários paralelos, faz várias alegorias com relação à política do mundo real. Nada muito profundo também, então, tipo, se você não curte tanto políticas, isso não vai fazer tanta diferença pra você. Não é como se fica, tipo, enfiando política na sua garganta. Quer dizer, trata bastante sobre política, mas... enfim, tanto faz. Qualquer pessoa pode acabar gostando disso. Enfim... aí a gente percebe que a ceifa, ela acaba se dividindo internamente entre a nova ordem e a velha guarda. Porque os ceifadores da velha guarda, eles querem preservar aqueles costumes, aqueles primeiros costumes da ceifa, que os criadores da ceifa, eles acreditavam que os ceifadores, eles tinham que lidar com isso como se fosse um fardo. É uma missão difícil, porque eles realmente precisam ceifar as vidas e tem que ter muita responsabilidade, tem que ser uma pessoa justa, tem que ter sangue frio ou sangue quente, sei lá, alguma parada assim. Mas aí também tem os ceifadores da nova ordem. Esses daí, eles são psicopatas, eles acham que os ceifadores, eles tinham que ter prazer em fazer o que eles fazem, eles acham que eles têm que estar acima da lei. Então o livro vai tratar constantemente desse embate entre os dois lados da ceifa e a Citra e o Rowan tentando sobreviver em meio a tudo isso. E talvez você esteja pensando do jeito que eu cheguei a pensar, que essa saída da humanidade para acabar com o problema da superpopulação, de simplesmente colocar pessoas aleatórias para matar e outras pessoas para manter a população num número razoável, você pode pensar que essa é uma saída bem idiota. E eu também achei bem idiota, na verdade, enquanto eu comecei a ler, e em vários momentos enquanto eu lia. Porque, cara, os ceifadores, eles estão literalmente acima da lei. Eles podem, tipo, ver a casa de uma pessoa X e falar: essa casa é minha agora. Aí a casa é deles e não tem como discutir. Eles têm o direito a entrar num restaurante, comer o que quiser sem pagar. Fora que as coletas que eles fazem pode ser qualquer coisa simples, desde um envenenamento até pegar uma serra elétrica e cortar a pessoa de cima a baixo. São coisas que não fazem sentido. E o livro, ele não explica exatamente como que a humanidade chegou nesse ponto. Não explica como que a humanidade chegou no ponto em que a Nimbo Cúmulo começou a criar consciência e ajudar as pessoas, e como que as pessoas chegaram nesse ponto de não desconfiar em nada do que a Nimbo Cúmulo faz, e não chegaram a pegar e falar: cara, por que a gente tem que deixar os ceifadores fazerem o que eles fazem? Isso é um absurdo. O livro, ele não explica essas coisas, porque já começa a contar a história, tipo, muitos e muitos e muitos anos depois de essas coisas virarem padrão no mundo. Então fica meio que a interpretação do leitor parar e pensar como que o mundo chegou a esse ponto. E sinceramente eu acho que isso é bem legal, porque isso me deu bastante o que pensar, e eu tenho as minhas interpretações de como algumas coisas nesse livro aconteceram, de como o mundo chegou a ficar nesse ponto, e talvez as suas interpretações sejam diferentes. Enfim, de qualquer maneira, é uma grande doideira, e é uma história de ficção / fantasia, porque tem alguns conceitos que realmente são bem absurdos, tipo o próprio conceito principal dos ceifadores. A tecnologia da Nimbo Cúmulo é
é praticamente magia, então não vai esperando uma coisa bem a pé no chão, é uma tecnologia e uma sociedade bem fantasiosa, mas a ideia do livro é essa mesma. E então, aí beleza, a gente vai acompanhar principalmente a história dos ceifadores. Tem pouquíssimos personagens nesse livro que não são ceifadores, mas aí a história vai se desenvolvendo e aqui e ali a gente vai aprendendo outros detalhes sobre esse mundo. Por exemplo, a gente vai ficar sabendo sobre os tunistas, porque o que acontece depois que o mundo ficou perfeito sob os comandos da Nimbo Cúmulo, as religiões elas meio que sumiram por algum motivo. E o livro explica bem por cima como que isso aconteceu. Mas enfim, aí surgem os tunistas, que eles são o mais próximo desse mundo de alguma organização de ser uma seita religiosa. Eles são uma seita religiosa, basicamente. Porque eles pregam entre si que eles querem seguir um estilo de vida mais próximo com o estilo de vida das pessoas na era da mortalidade. Elas negam a ajuda da Nimbo Cúmulo e tal. Aí a gente tem também, a gente fica sabendo sobre os infratores, que são pessoas que gostam de quebrar as regras e gostam do caos. Apesar de que, por exemplo, o caos no nosso mundo, ele muitas vezes provém de, tipo, um grupo clamando por direitos que eles não têm, que eles deviam ter. Aí, enfim, normalmente a rebeldia das pessoas, normalmente, ou não normalmente, sei lá, esse assunto é muito complexo, cara. Mas enfim, essas pessoas nesse mundo do livro, elas são rebeldes, mas elas são causa, porque, tipo, elas não precisam ser rebeldes para exigir direitos a, tipo, mais comida, mais igualdade social, porque tudo é perfeito nesse mundo. Mas é da natureza humana, eu acho, querer o caos e gostar de quebrar as regras, e a própria Nimbo Cúmulo, ela reconhece isso, porque ela meio que permite que as pessoas sejam infratores e quebrem as regras, porque essas pessoas elas não representam um perigo real para a ordem nesse mundo. E esses infratores, eles são bem engraçados, porque tem um certo ponto na trilogia que a gente fica sabendo sobre os bares dos infratores, por exemplo, que são bares em que as pessoas vão justamente para serem malvadas, tá ligado? Por exemplo, as pessoas vão para esse bar ou para esse restaurante e elas maltratam um atendente, elas puxam briga com os outros clientes, mas tudo isso é planejado. Na verdade, o atendente, ele trabalha lá justamente para permitir que as pessoas maltratem ele, porque é um bar de infratores e, enfim, é um emprego bem estranho você ir lá e trabalhar em um lugar em que a ideia é você ser literalmente você ser maltratado pelos clientes, mas eu já trabalhei com atendimento ao cliente, então eu não tenho tanta dificuldade assim em entender esse conceito. Mas enfim, aí os infratores é isso mesmo, eles gostam de quebrar as regras simplesmente porque eles gostam. E uma coisa que eu senti um pouco de falta nesse livro, agora que eu parei pra pensar, é que tem pouquíssimos personagens normais nesse livro. Tipo, eu senti a falta de acompanhar um personagem que fosse uma pessoa normal, tá ligado? Uma pessoa que não é ceifador nem nada e que tá simplesmente seguindo a vida dela. Porque só que isso ia quebrar um pouco a dinâmica do livro, é claro. Mas ia ser legal explorar, tipo, outros lados desse mundo, como, por exemplo, as pessoas não morrem, certo? E o que acontece é que isso ia ter um impacto gigantesco na cultura e na arte em geral, porque a gente nem se dá conta disso, mas a morte é um tema muito relevante, diretamente ou não, em pinturas, em obras de artes, ou mesmo em filmes, e
Como é que seria um filme de ação, por exemplo, em que a morte já não é nada muito relevante, é uma coisa bem ok. E isso a gente acaba não vendo tanto. Quer dizer, o livro ele menciona aqui e ali que as obras de artes da Era Mortal eram bem diferentes dos que a gente tem hoje em dia, blá blá blá. Na trilogia principal a gente não acompanha isso, mas é aí que entra o livro de contos que foi lançado depois que a trilogia terminou. Tem uma história nesse conto que eu achei bem interessante, que não é spoiler, só vou contar o que acontece inicialmente, mas aí o desfecho... Enfim, o que acontece é que nessa história tem uns alunos de uma escola de artes e eles fazem lá as pinturas, os desenhos deles e tal. E aí certo dia aparece uma ceifadora e desafia eles a fazer cada um a melhor obra de arte que eles puderem. E esses alunos eles ficam com muito medo porque é uma ceifadora e não fica especificado o que vai acontecer com quem perder nesse concurso de artes, mas eles ficam pensando que muito provavelmente eles vão ser coletados. E aí essa história acaba girando em torno bastante sobre o que é a arte e como que ela seria em um mundo em que a morte já não é mais uma coisa tão relevante, exceto quando tem ceifadores envolvidos. Então, essa e outras histórias do livro de contos são bem interessantes. Esse conceito de o ceifador é bem bizarro, você tem que concordar comigo. Se você não concordar, você é meio estranho. Mas quem sou eu para julgar? Enfim, eu achei uma história muito única essa do ceifador. Eu nunca tinha lido uma coisa com essa temática, então foi muito interessante para mim conhecer esse mundo. A escrita do livro eu gostei bastante, como vai aos poucos revelando mais e mais detalhes sobre os livros. Tem uma coisa interessante também entre cada capítulo, que eu gosto bastante quando os livros fazem isso, que entre cada capítulo você vai ter um texto de uma página mais ou menos, que é um diário dos ceifadores. Porque no livro, os ceifadores eles têm a obrigação de escrever um diário para relatar sobre a rotina deles de ceifadores. Entre cada capítulo você vai ler uma entrada nesse diário, aí é um detalhe a mais que você vai pegando sobre esse mundo. Enfim, é um mundo que eu gostei bastante de explorar. Eu espero muito que tenha uma adaptação para série ou para cinema, mas faz um tempinho que não tem novidade sobre isso. Eu espero que tenha algum dia. E eu espero que eles coloquem o ceifador Faraday para ser interpretado pelo... Como que é o nome dele? Harrison Ford, isso. Eu espero que o ceifador Faraday seja interpretado pelo Harrison Ford, porque eu não sei, eu visualizava ele assim na minha cabeça. A ceifadora Curry eu já imaginava como a Nicole Kidman, mas aí eu já tô divagando demais. Enfim, eu gostei bastante desse livro, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada e tal, então é isso aí, valeu!